Tem ninguém não. A igreja, neste momento de 15 horas, se coloca em oração, celebrando a paixão do Senhor. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo,
destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos, concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos com atenção a proclamação da Palavra de Deus. Leitura do profeta Isaías. Meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-los, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ao ter aspecto humano. Do mesmo modo ele espalhava sua fama entre os povos. Diante dele, o rei se manteram em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado ou conhecido, coisas que jamais ouviram. Que de nós deu crédito ao que ouvimos, a quem foi dado reconhecer a força do Senhor. Diante do Senhor ele cresceu, como o renovo da planta ou como a raiz na terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olhar, nem tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como um último dos mortais. Homens coberto de dores, cheio de sofrimento, passado por ele, transpassávamos o rosto. Tão desprezáveis era, não fazia caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores, e nós passávamos, fomos chegados, golpeados por Deus e humilhados, mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagados por causa dos nossos crimes, e a punição a ele importa, era o preço da nossa paz. A sua ferida era o preço da nossa. Todos nós vagamos como ovelhas desgarradas, de qual seguia os seus caminhos, e o Senhor fez recair sobre eles o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante do que tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pelas angústias e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos por causa dos pecados do povo. Foi golpeado até a morte. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, num túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou facilidade em suas palavras. Senhor, quis nasceros seu sofrimento, ofereceu sua vida em expiação. Ele era descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta palavra de sofrimento, por esta vida de sofrimento, alcançará luz, uma ciência perfeita. Meu servo, o justo fará justo. Inúmeros homens carregam sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com eles multidões, e ele repartirá sua riqueza com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo cortado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatou pecados de todos e intercedia a favor dos pecadores. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que eles se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, à porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bate?
Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que de morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vi o mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, mas que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse:
não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se fez rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Todos foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra Escritura ainda diz:
olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. De Anás a Caifás, de Caifás a Pilatos, de Caifás a Herodes, de Herodes a Pilatos. E em Pilatos chega-se à sentença, ao julgamento, a sentença, crucifixão e morte de Jesus. Caríssimos internautas, estimados paroquianos, demais seguidores em nossas redes sociais, na manhã desta sexta-feira, solicitei que cada as pessoas de fé, colocasse um crucifixo na janela. Qual é o simbolismo de colocar na janela deste crucifixo, neste dia em que comemoramos a paixão do Senhor? Lembrar e a recordação à nossa mente que o império do mal jamais impedirá a chegada da primavera. Caríssimo Padre Mapa, nosso vigário paroquial, estimado grande colaborador, Diácono Sebastião, pequenina comunidade que participa conosco na condição de coadjuvantes desta celebração das 15 horas, estimados internautas, paroquianos, demais seguidores, o sentimento continua o mesmo, fitando aqui do altar-mor as 3 naves da nossa igreja matriz, a igreja paroquial, vazia na extensão da sua palavra e, ao mesmo tempo, aquecida do calor humano, com esta lembrança que o pároco tem de seus estimados paroquianos, sempre presentes a esta celebração das
das 15 horas. As 3 leituras acrescentadas deste belíssimo salmo têm importantes lições para nós. Jesus não agia e decidia como se tudo estivesse programado, ou seja, não seguia um roteiro que determinava tanto o que falava quanto o que fazia. Não podemos pensar que Jesus fosse uma marionete nas mãos de Deus. As ações dele e suas palavras eram marcadas pela solidariedade diante das tragédias da vida. Tragédias da vida que estamos vivendo em nosso país, em nosso estado, em nosso município, que é a tragédia que se chama coronavírus. Este vírus que desestabilizou o mundo, este vírus que desestabilizou o ser humano, este vírus que precisa e será vencido por meio, infelizmente, porque não há um antídoto capaz de superá-lo, ainda apesar dos esforços dos nossos cientistas, mas será vencido sim pela determinação, por aquilo que está a nos determinar as autoridades responsáveis deste país, que nos aconselha o isolamento social. Este é o único remédio capaz de fazer com que esta pandemia seja extinta. Até quando iremos manter a nossa desobediência às autoridades sanitárias responsáveis e que querem agir como o bom samaritano do Evangelho, nos cuidados com a vida? É mais razoável assentir que o cotidiano de Jesus se configurava em função das dores e das crises de seu povo. Estas dores, estas crises, caríssimos, que Jesus está também no seu coração, neste espaço sagrado e santificado, que é o seu lar, transformado agora, e se Deus quiser, continuará assim, em uma pequena igreja doméstica, em meio à contradição da vida de homens e mulheres, é que Jesus estava inserido e decidia seus discursos,
e comportamentos. E esses discursos, estes comportamentos da vida pública de Jesus é que foram causas da sua prisão, do seu julgamento, da sua morte, de ter ido ele naqueles púlpitos governados e dirigidos de Anás a Caifás, destes púlpitos religiosos à tribuna dos representantes do Império Romano, Herodes e Pilatos, para receber a sentença de morte. Já abordamos ao longo desta semana que o Sinédrio só tinha competência para lavrar uma sentença. No entanto, executar a sentença cabia ao representante, ao mandatário, ali representado por Pilatos, que se acovardou naquela ocasião, lavando as mãos, não da maneira que o mundo está a fazer nesses tempos de pandemia, nesses tempos de coronavírus, mas lavou as suas mãos, demonstrando uma atitude covarde. E será que nós também estamos a lavar as mãos diante do pecado deste mundo, de maneira covarde, de maneira sem querer nos comprometer com a verdade declinada e anunciada pelo Filho de Deus, que se entregou por cada um de nós. Jesus fez da solidariedade seu grande programa de vida. E eu, e você, e nós. Ouvimos a primeira leitura, que é o capítulo 52, versículos 13 a 53, do profeta Isaías, que na teologia bíblica é o quarto cântico do servo sofredor. E nós encontramos neste cântico quarto do servo o sofrimento e a morte, não como consequência da missão. Nós vemos que os redatores do Novo Testamento farão a releitura desse texto como se tratasse da morte de Jesus. Então, os teólogos, os biblistas, ao estudarem o Novo Testamento, e particularmente estes quatro cânticos do servo sofredor, eles atribuem essas passagens profetizadas no Antigo Testamento ao Filho de Deus. Precisa sim de ações de misericórdia e em relação
às pessoas, a prática da solidariedade é muito mais útil do que o sacrifício. Às vezes, no período quaresmal, nós precisamos e elegemos um ou outro sacrifício para fazer no próprio dia de hoje. Este jejum que estamos a realizar, como estamos a realizá-lo? Apenas por uma prática religiosa, apenas por constar em um dos mandamentos da nossa igreja? Bom seria se o jejum da quarta-feira de cinzas, se o jejum do dia de hoje, se os jejuns e os sacrifícios que às vezes fazemos por nossa própria iniciativa ao longo do ano, pudesse vir acompanhada da solidariedade, no pensar e repensar da figura deste mundo que foi destruído nesta peste que estamos testemunhando. A nossa geração, conhecedora da história, sempre víamos falar das pestes registradas nos anais da história, e muitas das vezes olhávamos com desconfiança. Está aí, diante de nós, diante deste mundo arrogante, deste mundo ganancioso, deste mundo que não valoriza a vida, deste mundo que investe em armas, mas não é capaz de investir em saúde. Pensemos nessa realidade. Na verdade, podemos dizer que a antropologia, estas duas palavras que, conforme sabemos, antropós, originada na língua grega, que significa homem, logia, do latim, da língua latina, que significa estudo. A antropologia que se resume em estudo da sociedade, estudo dos seres humanos, e ela precisa de ser mais valorizada do que a teologia, ou seja, a maneira como tratamos uns aos outros interessa mais a Deus do que a maneira como o tratamos. É a grande lição de Jesus, é a síntese do seu pensamento, dos seus ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este texto de Isaías, nós percebemos que o autor sagrado insiste na substituição do sacrifício pela prática da solidariedade. Oxalá, queira Deus, que em breve o mundo sairá dessa tragédia humana chamada de Covid-19 mais solidário, mais fraterno, mais justo, mais harmonioso, onde o ser humano dará ouvido e valor
ao ser humano. A paixão do Senhor, nesta Sexta-feira Santa singular, que o mundo está a viver, convida-nos insistentemente para essa realidade. No entanto, Javé queria esmagá-lo com o sofrimento. Se ele entrega a sua vida em reparação pelos pecados, então conhecerá seus descendentes, prolongará sua existência e o projeto de Javé triunfará por meio dele. É o versículo 10º deste texto que proclamamos. Com isso, desautoriza a teologia oficial, aquela teologia pós-exílio do povo de Deus, vindo lá do Antigo Testamento, daquela diáspora determinada por Ciro. Quando voltam os filhos e filhas de Deus cantando, aquela teologia que estava fundamentada no sacrifício. Pensemos nas páginas do Antigo Testamento, carregadas ali de sacrifício, e essas páginas do Antigo Testamento que são renovadas pelo Filho de Deus, quando ele vai exclamar, quando ele vai exortar, que o que precisa é de um coração sincero, é de um coração arrependido. A segunda leitura, a catequese de Paulo Apóstolo, quando nesse texto que proclamamos, ele nos ensina que Jesus somente está junto a Deus por ter exercido a solidariedade para com as pessoas. Examinemos, paremos um pouco diante deste quadro que se descortina à nossa frente, nesta paraliturgia da Sexta-feira da Paixão, com este altar desnudo, com os outros altares secundários também desnudos, sem aqueles ornamentos. Este quadro que se desenrola à nossa frente nos mostra a luz da reflexão, toda a extensão da atividade pública de Jesus é um constante renovar, é um constante serviço prestado em favor do semelhante. Nele, caríssimo ouvinte, estimado paroquiano, aí diante da sua televisão, diante do seu telefone celular, com esta nostalgia, com esta saudade de estar aqui dentro desta matriz, neste momento. Nós podemos manter a fé em Jesus, porque seus passos sempre se direcionam àqueles que precisavam urgentemente de gestos de solidariedade e fraternidade. Em Jesus não há a insensibilidade à fraqueza, pois justamente a partir da fraqueza é que ele se fez forte. O auxílio oportuno somente se manifesta quando temos condições
de nos juntarmos aos pobres e fracos deste mundo, a obediência encontrou em Jesus a sua plenitude. Tornou-se ele mesmo exemplo que deve ser seguido e imitado. Sua obediência produz frutos, não para ele mesmo, mas para todos quantos lhe obedecem. Para estes, ele se torna fonte de salvação por ter se solidarizado com a humanidade ao enfrentar a morte. Jesus pode ser chamado ao mesmo tempo de Filho de Deus, e o é, e também sacerdote de Melquisedeque. Desde que Cristo se assentou no trono de Deus, já não há perigo para os crentes se aproximarem dele, visto que se converteu em trono da graça, pois Cristo se apresenta como nosso irmão, conhece por experiência nossa situação de debilidade e por estar presente solidariamente para nos socorrer. É preciso, estimado ouvinte, salientar que o autor desta carta aos Hebreus, que proclamamos nesta liturgia, ao falar do sumo sacerdote, abre mão do aspecto de autoridade para insistir unicamente no aspecto da solidariedade. Mais tarde, quem desejar, leiam e releiam a carta aos Hebreus. Cristo se mostrou solidário à humanidade, ao haver adotado uma atitude de humildade. Descreve o capítulo 5 da carta aos Hebreus, de forma bastante precisa, o caminho de humildade e de solidariedade que conduziu Cristo ao sacerdócio. Trata-se de uma evocação que nós podemos conferi-la no Evangelho de São Mateus, o capítulo 26, versículos 36 a 44. Vemos como Cristo compartilhou até o fim nossa condição humana, com tudo o que isto supõe de miséria e de sofrimento. Em meio à angústia de uma morte iminente, ele reza, ele grita e chora. Ele reza, ele grita e chora. O afresco do presbitério mor de nossa igreja paroquial nos ajuda a entender esse grito, esse louvor, esse chorar, contanto que responde ao anjo da amargura: Pai, afasta de mim este cálice, conquanto que eu faça a tua vontade. Vemos como Cristo empunhou e compartilhou essa realidade em meio à angústia desta morte. Mostra-se compassivo para com os fracos. Sua situação corresponde àquela que todo sumo sacerdote precisa aceitar para ser capaz de verdadeira compaixão. Percebemos no Evangelho que a cena primeira, ela acontece em um jardim. E essa cena que acontece no jardim, podemos levar o nosso pensamento também para o jardim do Éden,
o jardim do paraíso terrestre, também registrado neste afresco em nossa igreja paroquial. Quando, por causa do pecado, os primeiros homens são expulsos deste jardim do paraíso terrestre. E esta cena do paraíso terrestre, ela volta para o jardim, nos remetendo para o futuro jardim da eternidade, representado lá no Getsemane. Jesus, nele, entra nesse jardim para enfrentar neste momento as forças do mal que se apresentam na forma do poder imperial, em aliança com as lideranças religiosas. Olhe bem, caríssimo internauta, olhe bem, estimado paroquiano, olhe bem, estimados ouvintes e seguidores, o que está acontecendo agora na nossa pátria, na nossa nação, com os nossos líderes políticos inescrupulosos que estão se unindo para uma política imperial do mal, na troca de favores, no colocar moedas nos cofres. O que vai acontecer neste estado de Minas Gerais, a partir de quarta-feira, com aval do governo central? Pense nisso. Veja a televisão com os olhos críticos. Sejam sensíveis àquilo que está sendo noticiado nos meios de comunicação social neste país. Destas alianças escusas, é a paixão de Cristo. Este Cristo que não está enclausurado nas celebrações da Semana Santa do ano de 2020, mas que se multiplicou e neste município de Itabirito, com estas celebrações transmitidas por estes meios que estamos a conquistar e estamos aprendendo com eles trabalhar. Este convite para que nós possamos unir essa Semana Santa, esta paixão de Jesus, à realidade do mundo que nos cerca, para que possamos perceber a ganância, a busca do poder pelo poder. É impressionante a força do diálogo entre Jesus e os soldados, e como Jesus demonstra ter real clareza sobre sua identidade. Nós ouvíamos na proclamação do texto do Evangelho apropriado para esta sexta-feira da Paixão, quando Jesus, ele começa o diálogo: quem vocês estão procurando? Pergunta corajosa, pergunta de quem se despiu do sentimento do medo, porque tinha consciência da sua missão. E ouvimos a resposta dos soldados romanos: Jesus Nazareno, ao que é colocado, sou eu. Pensemos nestas duas palavrinhas curtas do verbo ser e do pronome sou eu. Esta coragem, estas duas palavrinhas, que não há espaço
para dúvidas. As palavras de Jesus são diretas, certeiras. Gaguejar, jamais. Nunca esteve presente no vocabulário de Jesus. Nem nessas horas mais difíceis, nem nas horas da agonia, nós vemos ou temos notícia de um gaguejar de Jesus. Tão certeiras são as palavras, e mesmo que sejam apenas duas, volto a recordar-me do verbo ser, sou, e do pronome eu sou. Os soldados caem no chão diante dessa resposta, diante dessa afirmativa. São palavras envolventes, seguidores, densas de significado, e portanto elas não voltam vazias. Voltemos à nossa reflexão do domingo de Ramos. Voltemos à nossa reflexão da quarta-feira. Voltemos à nossa reflexão de ontem, ainda soando nos meus ouvidos, e penso também nos seus, que estão a acompanhar-me no meu raciocínio, nas minhas singelas reflexões destas semanas, daqueles movimentos descendente e ascendente pelo qual Jesus passou. O movimento descendente da humilhação, a humilhação sofrida lá no Getsemane, a humilhação sofrida nos púlpitos dos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, a humilhação sofrida nas tribunas do Império Romano, representados por Herodes e Pilatos, este com maior culpa, mas sobretudo o movimento ascendente, ascenderé, aquilo que sobe, aquilo que vai para o alto, é o que vem de baixo, é o que vem da contemplação que haveremos de fazer no próximo domingo, quando contemplaremos o túmulo vazio e aquela afirmação para as mulheres: por que procurais os vivos entre os mortos? Ressuscitou verdadeiramente. Esta glorificação, este movimento ascendente que nós constatamos. O jardim ainda continuaria a produzir as suas flores. As forças do mal até mesmo poderiam pensar que a vitória estava com elas. As forças do mal, representadas pelo poder religioso, as forças do mal, representadas pelos Césares, lá do século I, mas também as forças do mal, representadas na nossa atualidade, no nosso momento, as forças do mal, representadas pela ganância, as forças do mal, representadas pela autossuficiência, as forças do mal representadas pela valorização desta cultura da morte. Morra essa nação, contanto que a economia seja salva. Ó insensato,
Ó governantes, elevem verdadeiramente os seus olhares para o alto e sejam firmes nesta consciência, nesta maturidade, que a vida tem todas as suas preferências. A economia vem depois, as reservas vêm posteriormente. Vamos olhar o ser humano, vamos olhar este sucateamento das nossas unidades de saúde, dos nossos hospitais, que está este imenso poder, este imenso país, com toda a sua riqueza, mas que são guardadas, são selecionadas para ser usadas para os próprios interesses. Os soldados cumpriram exemplarmente uma ordem militar. No entanto, desconheciam por completo que a entrega amorosa da vida de Jesus representava o retorno ao Pai e, consequentemente, o reverdejamento do jardim, aquele jardim que haveria de voltar a florir, a alegrar, porque fora regado com o sangue de Jesus. O império do mal jamais poderia impedir a chegada da primavera, e este império do mal que sai hoje no mundo afora, em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, que tem este nome, só não tem rosto e nem endereço, que se chama coronavírus. Há também de ser vencida essa nação que voltará a florir, os lares que voltarão às suas alegrias, as esposas que terão maior valor, os esposos que darão maior valor à sua esposa, aos seus filhos, a consciência de que adianta possuir todo o dinheiro do mundo se você morre atualmente sozinho em um leito de um hospital, somente ali acariciado por um soldado valente, que são os médicos, são os agentes de saúde. De que vale o seu dinheiro? De que vale a sua fortuna? Uma morte humana, demasiada humana, é a morte de Jesus. Em seu relato da paixão, João insistia na soberana liberdade que Jesus manifestou ao se aproximar de sua própria morte. Ao enfrentar a tragédia que se avizinhava, ele teve a competência de converter essa prova inefável em um ato de amor e de solidariedade. Nem por isso, porém, João e os outros 3 evangelistas deixam de mostrar a angústia e provavelmente a dúvida que se apoderaram de Jesus, condenado à cruz. Quem não teria esta angústia diante de uma condenação? Morrer e morrer pregado na cruz. No entanto, de uma vez por todas, deixou de ser o sinal veemente da ruptura desesperada que nos leva para longe do amor definitivo. A morte designa a caducidade biológica e a total finitude do ser humano.
somos finitos, sim. Nós vamos acabar, sim. Memento homo, quia pulvis est. Lembra-te, homem, que és pó, e ao pó hás de voltar. Não tema a morte, valorize a vida, persevere nos cuidados, no zelo, para com este dom precioso que o Pai do céu gratuitamente lhe concedeu. A ressurreição de Jesus nos recorda que há um retorno ao amor de Deus. E já concluindo da seguinte maneira: se na primeira leitura observamos que o sofrimento e a morte do servo de Jesus, de Javé, eram consequências de sua missão, podemos também afirmar que o sofrimento e a morte de Jesus refletem sua missão junto aos povos de Deus. E este povo de Deus, que somos eu, você, todos nós, que formamos esta grandiosa família de Deus. Deixemos que o nosso coração fale, abramos o nosso coração para as coisas do alto e contribuiremos na nossa individualidade para que a solidariedade possa ser esta rosa maior deste jardim banhado, regrado com o sangue do Filho de Deus. Passemos agora para a oração universal. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra, e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, neste período, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos,
Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Ayrton José dos Santos, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja, por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos catecúmenos, oremos. Pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança, no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste as vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos que não creem no Cristo, Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos. Pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achasse repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo,
discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos poderes públicos, de um modo especial, nesta hora, onde são exigidas tomadas de posições em favor da vida. Oremos por todos os governantes de nossa nação, que o Senhor nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre. Então, o diácono, com os ajudantes da celebração, entrarão agora com a imagem do crucificado. Esta imagem do crucificado de tanto valor para nós. Então, pela primeira vez, esta pequenina comunidade que nos auxilia nesta celebração, estamos sendo testemunhas de um fato histórico jamais acontecido nesta tricentenária igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem. O crucificado que desfila desta nave central, erguido pelo diácono Sebastião, pelas coroinhas Vitória, veio assim conduzindo, e a Laurinha, prata da casa, muito querida, coloca a vela sobre o altar, juntamente com o crucificado, que é entregue ao Padre, para que aconteça a desnudação do crucificado. Eis o leio da cruz, Da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. eis o leio da cruz, Da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
agora a terceira parte da nossa celebração, é o momento da comunhão. Rezemos, confiantes de você que nos acompanha no interior do seu lar. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo, o vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja o sustento e remédio para a minha vida. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Você, aí no seu lar, com a sua família, participando deste momento único, singular, da história religiosa do mundo, mas de um modo especial da nossa Itabirito. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e serei salvo. Como nós temos orientados também nosso arcebispo, e temos sempre feito neste momento, é o momento da comunhão espiritual que você realiza aí no seu lar, neste momento. Tenho certeza que se não fosse esta realidade, você estaria aqui. Reze comigo. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas. Minha alma suspira por vós, mas como não posso receber-vos agora, no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. E ele foi. Ele está aí, no seu coração. Estimado internauta, querido paroquiano, você o recebeu como eu o recebi aqui, como o nosso Padre Mapa o recebeu, como o nosso diácono Sebastião recebeu, como esta pequenina equipe que nos ajuda nessas celebrações recebeu. Você também recebeu.
Agradeça esse Deus que se faz pequenino sob as aparências do pão e do vinho e está te fortificando neste momento. Abraço-me convosco, como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Sim, Jesus é o seu companheiro, Jesus eucarístico. Faça essa comunhão eucarística ao longo de todo esse período, enquanto perdurar este período. Nós estaremos aqui nesse nosso sacrário, que é a matriz da boa viagem, alimentar as nossas forças espirituais, no nosso dever do ministério sacerdotal. Não permitais que torne a separar-me de vós, ó Jesus, sumo bem e doce amor, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Então é esta a oração, a comunhão espiritual que você realizou nesta paraliturgia, celebrada sim, na ausência física dos nossos paroquianos, dos nossos fiéis, mas celebrada sim, com amor, com determinação, com idealismo, com cumprimento profético da nossa missão sacerdotal. Preparemos para as despedidas desta celebração. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagramos sempre a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Concluindo essa nossa celebração, lembro que também teremos o nosso sermão do descendimento da cruz no dia de hoje e o simbolismo da procissão do enterro a partir das 19 horas. Esse sermão será proclamado e transmitido lá na capela do Senhor Bom Jesus do Matozinhos, às 19 horas. Participem. Ontem usamos o jarro. Hoje está aí o crucifixo na janela da sua casa. Amanhã, ao despertar, é o dia da vela acesa. Então, uma vela acesa em um lugar seguro da sua casa, mantenha acesa até a celebração da vigília. Que a vossa bênção, Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, nos seus lares, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.